Acho que está aumentando as quitandas aqui e está faltando espaço na mesa. Doutor Cláudio Rogério, bem-vindo, que alegria acolhê-lo aqui no nosso Santo Café, no programa Pai Eterno. A alegria minha, é uma grata satisfação poder estar com vocês e poder contribuir com esse momento, né, de mesa farta e também de um assunto interessante que nós vamos estar comentando e falando. Então, assim, uma grata alegria e agradeço o convite. Eu que agradeço o sim do senhor em poder estar conosco. Até porque, como o senhor disse, a mesa é farta, não só de alimento, mas também de assunto, né? Porque falar de Setembro Amarelo, essa realidade temática e que puxa para uma coisa tão importante, que é justamente essa prevenção. Eu acho que vale mais o cuidado com a vida, né? Do que simplesmente uma prevenção. Do ponto de vista das pessoas que precisam ser ouvidas, precisam ser acolhidas, para não se sentirem sozinhas, né? Tem uma frase que a gente diz sempre na novena do Perpétuo Socorro, onde a gente reza pelas pessoas que estão enfermas, seja elas saúde do corpo ou da alma. A gente diz sempre assim: Senhor, fazer com que elas compreendam que elas não estão sozinhas, nem são inúteis, mas estão crucificadas convosco para a salvação do mundo. Ou seja, todos nós temos um tipo de sofrimento que nos acomete em maior ou menor grau. Doutor Cláudio, como é que a gente lida com o sofrimento? Então, o sofrimento, né, é inerente ao contexto humano. Então, assim, o fato de nós nascermos já implica sofrimento. A gente sai de um ambiente físico e emocional acolhedor, que é útero, e o fato de vir à vida, né, de nascer, já gera sofrimento. Então, não há uma possibilidade de viver a existência sem ter a companhia do sofrimento. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Eu opto por esse sofrimento no sentido de como vou lidar com ele? Como é que vai ser a minha resposta diante desse sofrimento? Então, assim, o mais interessante a se entender é que a dor vai ocorrer, sim, mas como que eu vou responder a esse sofrimento que essa dor traz? Esse é o grande diferencial. E os transtornos emocionais, os transtornos psicológicos, no caso depressão, no caso suicídio, tudo isso que envolve essa questão toda e a temática do mês, é justamente trazer possibilidades de gerenciar melhor, de lidar melhor com o sofrimento. O próprio Jesus, ele na sua pedagogia, ele vai trazendo para nós recursos de como enfrentar o sofrimento e de como gerenciar melhor. Então, assim, ele não foge do sofrimento, ele nos ensina o enfrentamento. Então, você vai ver, assim, o quanto a pedagogia de Jesus traz recursos psicológicos e emocionais para que a gente possa lidar melhor com isso e ter uma vida um pouco mais de qualidade. Agora, esse mês a Organização Mundial de Saúde chama atenção para a prevenção ao suicídio, né? Deu-se o nome, de alguma forma, para essa campanha de Setembro Amarelo. E nós vemos iniciativas em todo o país como essa campanha. Aqui na FIP, inclusive, a campanha está sendo trabalhada com ações com todos os funcionários. O assunto é tema desse momento de graça, de bênção e também de uma entrevista que nós tivemos, aliás, de uma palestra que nós tivemos aqui na associação. O Dr. Cláudio, sobre o Setembro Amarelo, vamos trazer para as pessoas o que é essa campanha, porque muitas pessoas estão vendo aí o lacinho, muitas pessoas estão vendo esse detalhe que está acontecendo, né? Eu acho que tem um VT preparado, era essa a minha dúvida. Vamos então acompanhar, antes do senhor explicar sobre a campanha, vamos acompanhar esse VT então que foi preparado pela nossa equipe. Este mês foi escolhido para conscientizar a sociedade sobre a importância de prevenir sobre a saúde mental. Intitulado Setembro Amarelo, a campanha tem ganhado forças. E é para conversar sobre esse tema que o bate-papo de hoje é com a Célia Ferreira. Obrigada por nos receber e, para começar, qual o objetivo dessa campanha, Célia? Então, essa campanha iniciou em 2003, que foi um movimento iniciado realmente pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, e a Associação Internacional de Prevenção ao Suicídio. Então, desde lá que começou a haver um movimento no Brasil e no mundo para lembrar da necessidade de se fazer prevenção ao suicídio.
Célia, e como que a sociedade tem visto essa campanha? A sociedade tem aderido à campanha? Sim, a sociedade tem aderido e há vários movimentos no Brasil, aqui em Goiânia mesmo, existem vários locais que estão desenvolvendo essa temática do suicídio e da prevenção ao suicídio. Embora exista o Setembro Amarelo, eu sempre falo que prevenção do suicídio é algo que deve ser feito o ano inteiro, não só em setembro. Precisamos falar, precisamos conhecer para poder prevenir o suicídio. Como tem funcionado essas campanhas? Olha, as campanhas geralmente desenvolvem uma atividade científica que compreende mesas redondas, conferências, palestras, atividades direcionadas ao público em geral, aos jovens, aos familiares. O objetivo maior é conscientizar a população dos riscos e das possibilidades de prevenção ao suicídio. Dona Célia, qual o papel da família diante desse projeto que é tão importante ser debatido? Pois é, a família tem um papel importantíssimo, né? Ela pode identificar mudanças na pessoa, ela pode criar condições para que os seus filhos, os seus membros da família, não só filhos, né, adultos também, possam falar das suas preocupações. O que é que nós falamos muito assim? Muita gente me pergunta, é importante falar nas escolas sobre suicídio? Eu digo, na família eu digo, mas nós temos que ficar atentos à necessidade de abrirmos espaço nas famílias, nas escolas, para ajudar as pessoas a crescerem com otimismo, né? É uma escola que oprime, é uma família que exige muito, então é importante que as pessoas tenham na família um espaço para poder falar das suas fraquezas, dos seus medos, das suas dúvidas e não fique escondendo e sofrendo, e isso toma uma dimensão grande na cabeça dela e às vezes ela acha que não vai conseguir enfrentar os desafios da vida. Então, a família que se comunica, que observa seus filhos, que observa mudanças, porque tem família, tem pais que são tão ocupados que não percebem realmente que o filho ou a filha está mudando, está se isolando, está dando respostas agressivas, e eles acham que tudo isso é por conta da adolescência, não é? E na realidade não é. Alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa que não está sendo dita, mas está sendo sentida e vivenciada. Doutora, então, aproveitando essa conversa, deixa um recado, uma mensagem para quem acompanha. Então, nós estamos no Setembro Amarelo, mas temos que tornar amarelo todos os dias, todos os meses do ano, porque é importante falar de suicídio. Há um tabu muito grande falar de morte, de suicídio mais ainda. Mas precisamos conhecer o assunto para poder prevenir. E diante de um sofrimento psíquico que é comum às pessoas, claro que cada uma vai vivenciar a vida de formas diferentes, mas poder falar ou ser ouvida é muito importante, ser acolhida na sua dor é muito importante. Ninguém deve se isolar, ninguém deve achar que o seu problema é o maior do mundo e que ninguém vai ser capaz de ajudar. Procure ajuda, pense e tente achar razões para viver. Isso que é muito importante na vida. Nós vivemos, estamos aqui para funções, para cumprir coisas na vida. Então, por que nós estaremos aqui? Vamos pensar nas possibilidades que nós temos internamente, dentro da nossa vida, do nosso mundo interno, de estratégias que nós temos, que se não temos, vamos fazer tudo para adquiri-las, porque nós precisamos saber enfrentar a vida de maneira positiva, de maneira a pensar que há sempre saída para problemas, né? Quaisquer que sejam eles. Mas é importante também não se fechar, poder compartilhar, poder dividir e poder escutar e ser escutado. Muito obrigada por nos receber, doutora. Eu que agradeço essa oportunidade de se abrir um espaço para se falar de prevenção do suicídio. Não é só de suicídio, mas é sobre a possibilidade de fazermos prevenção.
e é um assunto muito importante que precisa ser debatido porque afeta pessoas de todas as idades. É isso mesmo. Doutor Cláudio, Rogério, como é que as pessoas, então, podem entender melhor esta campanha que está sendo encampada em todo o país do Setembro Amarelo? Então, padre, uma coisa que você tem que se entender é o seguinte. Essa campanha tem a intencionalidade de trabalhar uma temática que é muito complicada no ser humano, que é tratar sobre morte, né? E prevenção de morte. A gente fala muito sobre vida, né? Falar sobre vida parece que é mais prazeroso, parece que se sente mais confortável. E o Setembro Amarelo é justamente trabalhar sobre questões da morte, em especial pessoas que tentam com a própria vida, né? Então, assim, trabalhar sobre morte é necessário, falar sobre ela e prevenir a respeito, acerca da questão de tirar a própria vida, quais são as motivações para isso, quais são os desencadeadores disso tudo e a prevenção. Então, assim, acontece o tempo todo, as pessoas tiram a própria vida. Teve o último caso agora de um pastor, né, que muito jovem e se matou. É a última informação que nós temos. Não se fala, e a mídia tem algumas orientações de não falar de suicídio. Existe uma legislação no Brasil para que... havia até então, quando essa legislação foi sancionada, de que mídia sobre suicídio incentiva ou encoraja possíveis suicidas, né? Então, eu fico vendo agora uma contradição, porque a campanha Setembro Amarelo chama atenção justamente para o contrário, que é preciso falar sobre o assunto, né? Para desmistificar, para tirar esse tabu, porque sem falar sobre a morte é necessário para prevenir e uma forma para preservar a vida. Então, assim, essa questão de não falar acaba talvez sendo uma forma equivocada, porque as pessoas precisam de orientações, porque quando estou lidando com a problemática na minha família, eu não tenho talvez recursos para isso, né? Então é necessário e é um tempo oportuno de falar sobre morte e enfatizar a vida. Agora, é preocupante porque quando a gente vê os números da Organização Mundial de Saúde, a gente vê que no mundo cerca de 800 mil pessoas, né, morrem por causa do suicídio. E é a segunda maior causa de morte entre os jovens, né? Adolescentes e jovens. Sim, porque eles são, de uma forma ou de outra, mais fragilizados, né? Esse fenômeno mundial, esse fenômeno cultural, ele está muito presente agora. Obviamente que existem algumas coisas que são desencadeadoras, que são provocativas desse comportamento. Certo. Agora, diante dessa situação, e aqui eu coloco tanto o que eu recebo no confessionário, mas também o que o senhor também deve receber lá no consultório. Pais e mães, às vezes aqueles que lidam com jovens na sua educação, no seu dia a dia, como essas pessoas podem, primeiro, identificar uma pessoa que está mudando o seu comportamento, né? E como é que elas podem identificar e ajudar? Porque às vezes não se leva a sério esses primeiros indicativos de uma pessoa com ideias, né, de suicídio, de dar fim à própria vida. Então, precisamos estar muito atentos à questão dos sinais e dos sintomas. Né? Nada é o acaso, nada acontece da noite para o dia. Vamos tendo sinais acerca disso. A criança ou adolescente vai sinalizando no seu comportamento o que de repente está ocorrendo dentro dela, né? Então ela vai falando sem usar palavras, com atitudes. Por exemplo, né? Ela começa a ficar com um comportamento mais isolado, mais triste, ela foge do convívio social, porque quando ela se coloca na questão social, ela tem que se posicionar. Então, se ela não está feliz, ela não está alegre, isso vai fazer uma grande exigência para ela. Então, a perda também do seu desempenho escolar. Então, o desempenho escolar começa a diminuir. Comportamentos de automutilação. Então, ela começa a se cortar, seja com canivete, seja com gilete, seja com qualquer coisa que gere lesões no corpo. Então, esses indicativos, esses sinais, é de que alguma coisa está ocorrendo. Ela perde também o cuidado pelo próprio corpo. Ela começa a ter um descuidado que você percebe que não está normal. Ela deixa de tomar banho, ela deixa de se alimentar, ela perde o interesse para aquilo que é próprio da idade. Então, assim, ela deixa de ir em festas, ela deixa de ir em reuniões, ela deixa de ter essa conexão com o mundo e começa a se fechar.
Em alguns casos também ela começa a verbalizar, falar a perda de interesse, a perda de esperança, a perda de sentido da vida. Então são sinais que a criança e o adolescente vão gerando. Eu tenho que estar atento porque como cuidador e como pai, eu não posso achar que é uma fase. Eu não posso achar que isso é uma frescura, uma bobagem, né? uma frescura. Algo está sinalizando. Lembra aquele ditado? Aonde há fumaça, há fogo. Há fogo. Né? E diante desse momento, dessa situação, quando a gente é procurado no questionamento, muitas pessoas também se sentem incapazes de ajudar, né? Se sentem incapazes de ajudar no sentido de como melhor cuidar daquele jovem, como melhor colaborar para que ele saia dessa situação. Quando buscar ajuda? Então, que hora que eu vou buscar ajuda como pai ou como cuidador? Uma coisa é certa, padre. Primeira coisa a ser feita, eu preciso fazer uma escuta profunda, né? Isso só é possível quando se há uma conexão entre pai e entre filho, se essa rede de apoio familiar e se essas relações são viscerais. Assim como o Baum fala que a sociedade está muito líquida, então nós estamos muito superficiais, nós estamos muito distantes, mesmo estando dentro da própria casa. Então, o que fazer? Então, fazer uma escuta profunda, tá? Será que esse lamento que meu filho está dizendo, será que essa coisa de, não estou bem, eu não estou interessado mais, vontade de morrer, eu preciso escutar. Então, se eu escuto, se eu amparo, se eu acolho, ok. O que fazer? Se eu não sei o que fazer, eu preciso buscar quem saiba. Aí entra o profissional da saúde, que é o psicólogo, o psiquiatra. Eu vou buscar, então, recursos quando me falta. Então, se me faltam recursos como recursos profissionais, eu preciso buscar. A fé também se encaixa, porque a fé nesse momento vai trazer um amparo e a pessoa vai se sentir amparada emocionalmente, espiritualmente e traz essa questão do quê? Da questão do sagrado, né? Eu não sou tão limitado, eu não sou tão finito. Então, isso ajuda também. Então, é buscar recursos fora de mim com profissionais. Certo. De um modo especial, Thalita, como é que está aí as nossas redes sociais? Você tinha me falado que alguém já tinha enviado uma questão aqui para o nosso Santo Café, para o Dr. Cláudio Rogério. Vamos acompanhar nossas redes sociais aí? É isso mesmo, Padre Wellington, todo mundo ligadinho aí no nosso Santo Café de hoje. E a Angélica Iomar escreveu aqui para nós que assiste a TV Pai Eterno todo dia e também durante a noite quase toda, porque ela passa por um problema aí de insônia e muita ansiedade. Ela inclusive pede oração pela saúde dela e pergunta, né, para o Dr. Cláudio. Gostaria de fazer uma pergunta. A ansiedade causa choquinhos dentro da cabeça? Ela diz que está sentindo aí uns choques dentro da cabeça e quer saber do Dr. Cláudio se isso tem a ver com ansiedade. Diz que é uma sensação de choque, como aquele que acontece durante alguns tratamentos de fisioterapia, Dr. Cláudio. Então, vamos compreender essa questão da sintomatologia. Qualquer quadro, qualquer doença, para que possa ser avaliada clinicamente, é preciso que tenha no mínimo 5 sintomas. Essa questão dessa sensação física que ela tem de choquinhos, pode ser que seja em relação à ansiedade? Sim, mas isso é muito pouco para dizer que é um quadro sintomatológico de ansiedade. Então precisa ter 5 sintomas. No caso da ansiedade, é a síndrome do pensamento acelerado, agitação motora, sofrimento antecipatório das coisas que vão acontecer, porque quando se fala de ansiedade, tem muito a ver, está sempre ligado à questão do meu desempenho. Então, assim, o que eu vou fazer me gera uma enorme ansiedade. Então, a ansiedade está nesse processo aí. Então, eu tenho que avaliar. Aumento de apetite, insônia, são vários sintomas que acompanham o quadro de ansiedade. Se eu tiver no mínimo 5, eu posso dizer, então, que eu estou com ansiedade ou posso estar caminhando por uma TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada ou um pânico. Então, sim, tem que ser feita uma avaliação. E para fazer avaliação, precisa de um acompanhamento de um profissional. Pode ser que seja esses choquinhos, mas é além disso, não é apenas um sintoma. Agora, também as pessoas devem se perguntar sobre a questão de remédio, né, de medicamento. Diante de um quadro de enfermidade, seja ela psíquica ou seja ela mais do ponto de vista físico, né, como é que a pessoa pode entender o tratamento? Vai ser por via de medicamentos, ansiolíticos, etc., porque nós vemos isso em lugares
que acontecem, por exemplo, grandes catástrofes, né? Aconteceu lá em Brumadinho e entre as matérias que nós vimos na mídia foi o aumento de pessoas que procuraram uma medicação por ansiolítico. Isso também aumentou o número de pessoas que tentaram suicídio. Essa tristeza que consome a gente não é simplesmente o remédio que tira o meu modo de pensar. Mas esse é um caminho também, doutor? Então, o que acontece? A forma de tratamento, ela tem os seus caminhos. Então, quantos mais caminhos nós buscarmos para o tratamento, melhor a qualidade emocional e a qualidade de vida. Então, dentro do contexto da ansiedade, do suicídio e de todos os transtornos que a gente possa imaginar, o tratamento medicamentoso, ele vai fazer o quê? Vai fazer que naquele momento seja feita a retirada da sintomatologia que gera sofrimento para dar suporte para essa pessoa caminhar dentro de um processo de ajuda. Mas só a medicação não é eficaz. Ela vai tirar os sintomas que geram sofrimento. Mas aí entra um outro processo que seria a terapia. Porque o que acontece? Muito do que gera meu sofrimento são as demandas emocionais. São os traumas, são as feridas, é a minha inabilidade de lidar com a frustração, é a minha dificuldade de lidar com o sofrimento. Remédio não alcança essas instâncias mentais e não nos ensina a lidar com a vida. Então, sempre a ajuda é acompanhada de vários fatores: medicamentoso, comportamental e espiritual. Então, essa junção de ajuda traz uma qualidade para a pessoa. Obviamente, cada uma dessas ajudas tem um tempo. Então, a medicação, no mínimo 6 meses a 1 ano, a 2 anos. Mas é feita a retirada. Mas se retirar e não fazer com que essa pessoa aprenda a lidar com a própria vida, ela vai ficar dependente do remédio, porque não tem outro recurso. Então, as ajudas são multifacetárias, né? Então, assim, ela não é apenas um aspecto. Se eu fico só na medicação, aí eu perco em relação a lidar com isso aí, que é a terapia que favorece. Eu tenho que buscar também a questão espiritual. Então, são várias coisas dando suporte para essa pessoa sair e ter vida digna. Tá certo. Doutor Cláudio, o senhor trouxe aqui 2 elementos que eu fiquei muito grato, mas eu quero mostrar para as pessoas, né? O primeiro é um livro, Reconstrua Sua História, Reconstrua Você, uma análise profunda do caminhar. Eu quero mostrar aqui para o pessoal de casa. Isso, Reconstrua Sua História, Reconstrua Você, doutor Cláudio Rogério. E fala um pouco para a gente, doutor, o que essa obra nasceu de uma experiência, de um propósito, porque o livro é sempre um filho, né? E ele tem um motivo pelo qual ele existe. Tem as características que acompanha, né? Ou seja, o Reconstrua Sua História, Reconstrua Você, ele nasceu de uma experiência, né? Minha, mas também do consultório, de pessoas que me buscam, porque boa parte da população que me procura é da igreja, são pessoas cristãs. O Reconstrua Sua História, Reconstrua Você trabalha temáticas como deserto interior, né? Por que eu deixo de sentir a Deus? Por que eu não sinto mais a Deus? Por que esse Deus está tão distante? Uma Teresa chama isso de aridez espiritual, né? Aridez espiritual. Aí então tem o deserto interior, tem também a respeito do silêncio de Deus, porque Deus se cala e não fala. Qual que é a intencionalidade disso? Invernos existenciais. Então tudo que envolve a questão temática do processo de caminhada junto com a psicologia. Porque existem respostas diante daquilo que, né, as teodiceias que o ser humano tanto busca, essas respostas humanas frente à experiência do sagrado. Certo. E aqui é um DVD. Não desista de ser família. Esse DVD, ele trata o quê? Então, o DVD trata da questão familiar, porque hoje as pessoas têm uma conduta de desistir de tudo. Então, em relação à família, não desistir, fazer um enfrentamento, talvez seja a melhor opção, e é a melhor opção, né? Então, sim, eu falo sobre adultério, alcoolismo, eu falo sobre violência doméstica, eu trago essa temática psicológica e também num olhar cristão, num olhar de fé. Como que eu vou resgatar essa família misturada a tanto caos, a tanto sofrimento? Como ter resiliência? Como enfrentar tudo isso e superar? Agora eu estou vendo aqui, o senhor também é ministro da Eucaristia? E da palavra. E da palavra? Também. E como psicólogo, como é que o senhor concilia a fé com a ciência? Então, a fé com a ciência, elas conseguem se dialogar. Existe um diálogo entre psicologia e fé. E se você for para analisar,
a forma como Jesus vai gerenciando a Boa Nova, né, o Evangelho em si, é pautado em questões humanas, psicológicas, mas trazendo um diferencial que é justamente assim, a experiência, a hierofania. Deus dentro desse processo, porque a psicologia faz parte da dinâmica humana, da psique humana. E quando nós experimentamos a Deus, isso vai junto conosco. Então, falar de psicologia e conciliar fé é possível, mas é preciso ter disposição para isso e se desprender de algumas coisas, mas isso é todo um processo, mas faz parte. Doutor, fiquei muito feliz de acolher o senhor aqui, doutor Cláudio Rogério Vieira de Souza, psicólogo, uma alegria, e eu espero ter outra oportunidade em um outro momento para a gente poder abordar mais um pouco do seu saber e partilhar com os nossos telespectadores. É uma alegria poder estar aqui com vocês, espero que o que foi dito, falado, possa ter alcançado você. Então, sim, muito obrigado, Deus abençoe o Senhor, tamo junto. E aí? Tá certo. Só para poder relembrar as redes sociais do senhor? As redes sociais. Caso vocês queiram me acompanhar, né, todo o meu trabalho, todo dia tem postagens, conciliando psicologia e fé, no Instagram, @dr.claudio, dr de doutor, @dr.claudio. No YouTube tem vários vídeos, tá? Vários vídeos com temáticas de carência, de depressão, ansiedade. Dr. Cláudio Rogério. Só vai entrar lá, seguir, dar o seu like e tamo junto. Tá certo. Muitíssimo obrigado, então, doutor Cláudio.